Olá a todos, o meu nome é Filipe Araújo. Olá, eu sou Irina Vaz Mestre. E este é o 6º episódio da Minha Terapeuta. 6º episódio, não é? Sim. E hoje vamos falar sobre o quê? Olha, hoje vou lançar já assim a pergunta. Sim. Aliás, eu acho que já sabem mais ou menos, não é? Porque nós já fizemos aqui... Sim, como sabem, o episódio anterior foi por água abaixo, não é? A gravação. E nós estamos a regravar. O tema é o mesmo, mas eu acho que vamos dizer coisas diferentes, não é? Sim. Vai ter que ser assim um bocadinho, para não ser mecânico. Claro. Aliás, olha, até porque nós nem nunca definimos o que dizemos, não é? Sim, exato. Fazemos a preparação do tema, mas deixamos fluir. Ora bem, o nosso tema é uma pergunta que tu gostas, vamos partir dessa pergunta, que é: quanto tempo dura a dor? Quando tu me fizeste essa pergunta, quando tu pensaste nesta pergunta, eu fiz assim, uau, não foi? Não, tu fizeste assim, logo, porque estávamos a comer, e tu fizeste assim, gosto. Achei. Porque é gira, é intensa, é profunda. É poderosa, e é bonita. poderosíssima. Sim. E ela surge de, alguém veio falar comigo através do FAR, e a partilhar comigo um mau momento, não é? Em que o cargo da pessoa na empresa vai ser extinto e logo a pessoa vai ficar sem trabalho. E estava nesse processo de dor e conversámos muito sobre a dor, sobre como lidar com a desilusão, e a determinada altura essa pessoa perguntou-me: pois Filipa, mas quanto tempo dura a desilusão? E automaticamente, e quando eu digo automaticamente, não estou a dizer que é algo irrefletido, é algo que eu aprendi. A desilusão, e neste caso a dor, ou a tristeza, ou a raiva, duram o tempo que nós quisermos que durem. Aliás, tu até propuseste, e isto é uma coisa que nós vamos retirar da anterior gravação e vamos trazer aqui para esta, porque a mim fez todo o sentido e eu achei muito bonito. Tu até propuseste exatamente isso, não é? Que nós podíamos trocar a palavra dor por qualquer outra palavra, não era? Seja uma emoção difícil, ou uma emoção fácil, ou o que se chama as positivas ou as negativas. Exatamente, pode ser as confortáveis ou as desconfortáveis. Exatamente, não é? Quanto tempo dura a felicidade, a paixão, nós podemos trocar isso tudo. Quanto tempo dura a tristeza, quanto tempo dura a ansiedade, quanto tempo, não é? Sim. E o que a terapia e a psicologia e a psicoterapia me ensinou é que dura quanto tempo nós quisermos que dure. Mas, e agora vou lançar então o tema para nós desenvolvermos, há uma distinção, e nós escolhemos a dor exatamente por esta questão. Há uma distinção, porque não é assim tão fácil dizer: olha, dura o tempo que tu quiseres, a partir de amanhã às 10 eu não vou sentir mais dor. Não é isso. Para nós fazermos nós temos que conhecer muito bem o que é dor. E já vos vamos explicar isto tudo. Mas o primeiro passo é perceber se o que estamos a sentir é dor ou sofrimento. Porque uma coisa é sentir dor, a outra coisa é sentir sofrimento. Uma coisa é sentir uma desilusão, outra coisa é a desilusão provocar-nos sofrimento. Profundo sofrimento, Sim, não é? Sim. Portanto, Irina. Sim, aqui eu acho que nós podemos mesmo partir daqui, porque isto vai contextualizar toda esta nossa conversa, e é a partir daqui que eu acho que quem está a ouvir-nos vai perceber o encadeamento das nossas ideias, que é muito importante que nós consigamos separar o conceito de dor do conceito de sofrimento. E aquilo que eu proponho é que nós pensemos que da dor ninguém se livra, entre aspas, não é? Da dor emocional. Da dor emocional, estamos a falar em dor emocional, não é? Ou seja, se é que há uma certeza, de que durante todo o nosso percurso aqui
nesta vida, não é? Algum momento nós vamos sentir dor. É quase sempre. Não, eu acho que sim, quer dizer, eu acho que isto nem sequer é... Não é questionável. Não é questionável. Não é questionável. Ainda que, pronto, mas eu acho mesmo que isto é inquestionável. E uma coisa que também é inquestionável é a profundidade da dor ou a forma como a dor é vivida. Ou seja, nós tendencialmente... há um tipo de reação com muito boa intenção, que é quando alguém está a falar connosco sobre uma dor ou sobre um sofrimento, sobre alguma coisa que perturba essa pessoa, há uma tendência de agarrar numa dor que nós consideramos pior e dizer, olha, mas poderia ser pior, olha, aquela pessoa... também teve uma coisa muito... Percebes o que eu estou a dizer? Claro que sim, claro que sim. E isso, em termos humanos... invalida a dor do outro, sim. Não é? Claro, claro. Vamos a coisas práticas que vocês sabem que eu adoro exemplos. O fim de uma relação, para um adolescente, é sofrido, é sentido, é vivido de forma muito intensa. Eu acho que nem é para um adolescente. Sim, mas o exemplo que eu vou dar é um adulto, ou ouvir um adolescente a sofrer, vai tendencialmente dizer, olha que isso passa. Está bem, estás a colocar o adolescente por causa disso. Sim, exatamente. Olha que isso passa-te, olha que não é assim tão sério, vais perceber que não gostavas tanto dessa pessoa. E naquele lugar, o adolescente, a única coisa que quer é validação da sua dor, porque para ele é muito forte. E aquilo que tu estás a propor é que não há... é que se valide. Sim, e que não há níveis de dor. Não há níveis de dor. Exatamente. Dor é dor. Exatamente. A expressão é sempre assim, dor é dor. No amor a coisa é um bocadinho diferente. Há o amor do filho, há o amor do marido, há o amor de mãe, há um amor de amigo. São amores, muitas vezes os pais dizem assim, são amores diferentes. Embora a base seja o amor. Na dor, a dor é dor. Não é indiscutível isto, e todos nós temos, isto é um parênteses que eu acho mesmo muito importante fazer, que nos leva, e se aplicarmos isto ao dia a dia, lá fora, vamos entender uma coisa, o outro merece o nosso silêncio, merece espaço para ele sentir e para ele partilhar tudo connosco, mesmo que o silêncio valide. Olha, agora por estares a dizer isso, lembrei-me de um livro muito bonito, e é um livro infantil, ok? E eu acho que os livros infantis são deliciosos para os adultos, ok? Sim, pronto. E então esse livro explica exatamente isso que tu estavas a dizer. O livro chama-se O Coelho que Sabia Ouvir. Eu proponho aqui, quem tem filhos, quem não tem filhos, que compre este livro, porque este livro retrata exatamente isto. Retrata a importância que é, perante a dor de alguém, saber ouvir. E este livro é delicioso porque tem várias situações. Uma das personagens está perante uma dor emocional, ok? E depois aparecem, página a página, o livro é delicioso, página a página, vem uma personagem diferente tentar atenuar a dor daquela pessoa, daquela personagem que ali está, ok? Então vem e tem uma postura diferente. Sim. Tem uma postura, um diz assim, não te importes com nada disso, vamos, eu ajudo-te a refazer. Vem outra personagem e diz, é muito interessante. E depois, até que no fim vem a personagem que é o coelho e que só ouve. Não minimiza a dor, não tenta distrair, que às vezes também acontece, não é? Nós tentamos distrair, que é para... Então este livro é muito interessante com isso que tu estás a dizer, não é? Não há níveis de dor, e perante a dor de alguém, esse alguém que sente dor, a única coisa que quer mesmo é ser acolhido na sua dor e perceber que aquela dor tem validade. Tem validade, é válido tudo aquilo que a pessoa está a sentir. Exatamente. Pronto, eu fiz este parênteses. E voltamos agora a esta conversa da dor emocional. Todos nós vamos ter essa dor e há duas formas de viver essa dor. A aceitação ou
a resistência, não é? E aqui vamos olhar para isto e vamos pensar o seguinte, e ir atrás. A dor é inevitável. Certo. A dor é inevitável, todos nós vamos passar por momentos de dor emocional, ok? A dor é inevitável e não existe uma dor maior ou uma dor menor, porque isso é muito subjetivo, não é? Isso está de acordo com o que cada pessoa sente, a forma como aquela pessoa... E a história de cada um? Claro que sim, a forma como aquela pessoa reage aqui ao episódio, não é? Aliás... nós sabemos que em trauma, quando existe um trauma, ok? Na vida de alguém, se existe um episódio que causou trauma, para que se possa aferir que aquele episódio causou um trauma em alguém, é importante nós fazermos um check em três questões que são muito importantes. E que se costuma dizer que são os 3 E's do trauma, ok? Então, em primeiro lugar é a experiência, em primeiro lugar o evento, ok? Aquilo que aconteceu. Em segundo lugar, a experiência que aquela pessoa teve. E em terceiro lugar, o efeito que aquilo teve. Portanto, o evento pode ser completamente diferente ou pode ser exatamente o mesmo e duas pessoas, não é? Experienciá-las. Exatamente, eu e tu vivemos o mesmo evento, assistimos a uma bomba, à mesma coisa, exatamente, não é? Uma bomba, sim. Tu podes ter experienciado isso de uma maneira e eu experienciei de outra. Podes não, experienciaste e eu experienciei, exatamente por todo o nosso mindset, toda a nossa história, toda a nossa estrutura, e aquele teve um efeito em ti e um efeito em mim. Agora, em ti pode não ter causado um trauma, pode não ter despoltado dor, ou a dor que pode ter despoltado é uma, e a mim pode-me ter despoltado um trauma, e eu a partir daqui posso ter ficado condicionada. Depois, quanto tempo esta dor pode durar na nossa vida? E acho que é isto que é a partir daqui que nós queremos começar a conversar um bocadinho, não é? A trazer uma prática para que esta dor seja uma oportunidade de expansão e de crescimento para nós e que não comece a ser contraproducente. E de autoconhecimento. Exatamente, porque muitas vezes aquilo que nós observamos em terapia é que o paciente vem à terapia por questões que lhe provocaram dor. Deixa-me dizer-te isto, o paciente vem à terapia em sofrimento. Era isso que eu ia dizer, por uma questão que lhe provocou dor, mas ele já vem à terapia a sofrer. Ele já que não é exatamente a mesma coisa. Ele já vem no terceiro ponto, no terceiro E, não é? No efeito que alguma coisa lhe trouxe. Exatamente. Seja interno ou externo. Claro. Portanto, já não é a dor, certo. Já é sofrimento. Sofrimento. E o que é que se faz em terapia? Pega-se nesse sofrimento e vai-se ressignificar tudo aquilo para que se transforme em dor e para que comece a partir daquele episódio de dor a ser benéfico para aquela pessoa, a trazer-lhe aprendizagem, autoconhecimento, recursos internos, mudança de comportamentos, não é? Mudança da própria narrativa, sim. Mudança da própria narrativa, que é muito difícil isso acontecer quando tu estás em sofrimento, porque quando tu estás em sofrimento, tu estás num buraco sem fundo. Sim. Ok? E aquilo que nós estamos aqui a propor... E muitas vezes, desculpa interromper-te, e muitas vezes tu não percebes que estás em sofrimento. Já te habituaste a ele. Tu estás a reagir a uma dor, tu dizes a ti mesma, não, eu estou em dor, não é? Isto provocou-me dor, como é que eu saio desta dor? E a proposta é, isso já não é dor, isso é sofrimento. Por isso é que já não está a ser benéfico, por isso é que não te está a trazer nada, ok? Então, para que nós consigamos transformar isto em serenidade, que eu acho que um dos recursos fundamentais é nós conseguirmos
transformar a nossa dor em serenidade, o resultado da nossa dor ser de serenidade. O sarar a ferida, não é? É chegar a um ponto em que está ferido e a cicatrização é lá ao fundo e é a serenidade de ter uma marca que já não dói. Exatamente. Como é que eu consigo fazer isso? É exatamente isto, é eu olhar para o sítio onde eu estou a lidar com aquela dor, que normalmente, quando o resultado é sofrimento, normalmente esse sítio é um sítio de resistência. Sim. Eu estou a resistir àquilo que provocou aquela dor. Exatamente. Então eu vou-vos trazer por aqui uma história na primeira pessoa, que acho que nós as duas trabalhamos isto muito bem sobre a resistência e a aceitação da dor, porque quando a Irina traz isto para a terapia eu pensei, está bem, dor é dor, dor é raiva, eu não estou a resistir, mas a resistir o quê? Eu estou a sentir isto, exato, não é? Eu nem sabia o que isso era e eu achava que vivia muito bem com aquilo, que tinha arranjado as estratégias para lidar com a questão e que estava ótima e que sempre fora assim, portanto, porque é que ela me dizia que eu estava em resistência? Quando nós vos estamos a pedir para se questionarem se estão num lugar de resistência ou de aceitação, é normal vocês não saberem responder. E eu trouxe para... Porque pressupõe, é normal que num primeiro momento não consigamos responder, pronto, porque isto pressupõe um treino, claro, não é? Pressupõe reflexão, pressupõe o que é... Terapia. Exatamente, pressupõe treinarmos o que é isto de estar em resistência, o que é isto de estar em aceitação, que comportamentos estão ligados ao facto de eu estar em resistência, que comportamentos estão ligados ao facto de eu estar em aceitação. Exatamente, não é? E isto é trabalho terapêutico, claro. Não é? Portanto, vocês, alguns, sabem que há muitos anos eu recebi um diagnóstico de doença celíaca e na altura a médica disse-me acabou a vida que tinha até agora, a partir daqui vai ser tudo diferente, e apresentou-me uma lista de limitações, e eu, senti um choque. E vamos trazer o conceito de dor emocional, isso foi uma dor para mim, e a determinada altura eu trouxe isso para, não o diagnóstico, porque o diagnóstico já tinha muitos anos, mas trouxe um episódio em que me incomodava profundamente os meus amigos, por exemplo, convidarem-me para jantar e perguntarem-me: Filipa, olha, há opções para ti, mandavam-me mensagens com um restaurante e diz: olha, vê se há opções para ti. E aquilo irritava-me, deixava-me perturbadíssima, e um dia eu verbalizei essa irritação com uma amiga minha e houve ali até um choque, não é? E eu trago isso para a terapia, disse mesmo, pá, Irina, irrita-me. E a Irina trouxe, nesse episódio traz esse conceito de, mas estás em resistência ou aceitação? E eu acho que até revirei os olhos. Eu fiz qualquer coisa como... dá-me lá trabalho, então. Como é que eu percebi que eu estava em resistência? Eu analisei o meu comportamento. Eu criava imensas estratégias para fugir ao assunto. Eu, quando era confrontada com um assunto, eu tinha emoções de frustração muita e de querer evitar aquele assunto. Eu via-me muitas vezes como uma pessoa doente. Muitas vezes não, eu assumia que eu era doente de uma forma eterna. E tinha muita dificuldade em implementar as alterações que a médica me aconselhava. Portanto, eu tinha que mudar hábitos que não me eram saudáveis e em mim
a mente criava várias acusações, várias ideias e depois, imaginem, eu fazia coisas como exageros, não é? Eu não posso mais comer pão, então eu nunca mais posso ir a uma padaria, um dia eu vou começar a inalar farinha e vou ter não sei o quê e eu vou morrer ligada às máquinas, pronto, já estávamos numa situação assim. E quando eu faço esta lista, há uma emoção de cansaço, de... eu estou em resistência, então isto é resistência. E o que fizemos foi pegar nesta narrativa, ponto a ponto, a emoção, e colocá-las como se eu estivesse num lugar de aceitação. O que é que seria estar... Então, o exercício é, ok, como é que agora tu reages a isto? O que é que seria estar em aceitação? Vamos alterar não é? A narrativa, não é? A história. O que é que tu sentes quando os teus amigos fazem isso? Porque o que é que eu sentia? Sentia que eles me estavam a chamar doentes. O que é que na realidade, ou que estavam a confirmar aquilo que eu achava que era doente? Claro. Exatamente, na melhor das intenções deles. Atenção. O que é que eu alterei? A aceitação de que os meus amigos estavam a querer incluir-me. Isso foi um trabalho muito interessante que nós fizemos. Foi um dos processos de aceitação. Porque nesta história toda foi uma das coisas que tu treinaste a aceitar, não é? Outra coisa que eu treinei a aceitar foi... a tua doença. A minha doença. De uma forma, não é? Sim. Porque tudo começou por aí. É eu dizer-te assim, Filipa, é o que é. Isto é assim e vai ser assim. E da mesma forma, não te disse isto, mas vou colocar agora desta maneira. Porque da mesma forma que nós não questionamos porque é que o sol nasce todos os dias, tu não podes questionar. Quando tens o diagnóstico claro Quando tens um diagnóstico claro e óbvio que já está mais do que fundamentado e que tu com provas dadas em termos físicos de que sofrias horrores quando não cumprias, não é? É o que é. Então, sim, foi aceitar. Portanto, a partir daqui... Foi acolher a característica. Nós, aliás, nós até mudámos o discurso e nem dizíamos doença, porque a própria doença chamava-se doença celíaca e não sei o quê. Então, o que dizíamos era esta característica... Exatamente. E é um bocadinho de ti. A tua condição... Não é a Filipa. Exatamente. E estudei muito sobre o assunto, criei alternativas saudáveis e reparem numa coisa, eu no lugar da resistência, eu nunca percebi o lugar da aceitação me deu, que é toda a minha mudança trouxe muita saúde, muito bem-estar e eu nunca, em resistência, eu não conseguia perceber isso. Não, porque quando nós estamos num lugar de resistência, o resultado disto é sofrimento e nós estamos a reagir ao sofrimento, não estamos a reagir à dor, nem estamos a reagir ao episódio, é sempre assim, é um ciclo vicioso, por isso é que dor é a única coisa que nós sabemos que vamos ter, mais resistência é igual a sofrimento e nós estamos sempre a lidar depois é com o sofrimento. Sim. E não saímos dali, porque aquilo é terreno movediço, de areias movediças, ok? Quando tu estás em sofrimento vais ficar, não tem como. E quanto mais te mexes, mais ficas, exatamente. Portanto, qual é aqui a proposta? É a dor, nós nunca nos vamos chafar dela, exatamente. Dor, nunca nos vamos chafar dela. Agora, perante isto, eu posso escolher lidar com a dor em resistência e aí eu vou ter sofrimento na certa, ou posso lidar com a dor em aceitação e aí eu vou ter serenidade. E perguntas como o que é que ela me traz, como é que eu posso lidar da melhor forma com isto, qual é o grande ensinamento desta... Porque, atenção, há injustiças, há coisas que nos acontecem que são difíceis de compreender. Mas se nós formos à questão do porquê, já estamos em resistência, resultado, sofrimento. E vejam muito no vosso discurso aquele porquê eu. Quando nós estamos a fazer porquê eu. Porquê comigo? Sim.
tanta gente, é sempre comigo, estamos em resistência. E aqui, se calhar, nesta expressão, vocês aí em casa vão pensar, epá, depois, então se calhar já tenho aqui muita coisa. Mas todos nós, não é? Porque todos nós vivemos, todos nós temos dor e todos nós temos, de uma forma quase impulsiva, a tendência para porquê comigo? A sério? Às vezes eu digo-te isso muitas vezes, que é, epá, eu às vezes pergunto ao mundo, a sério? Exato, a sério? A sério tem que ser, outra vez? Outra vez, personagem principal, a sério? Estás a gozar comigo? Sim. Não é? Portanto, todos nós fazemos isto e está tudo bem em fazer isto, ok? Isto é ok fazer isto. Agora, o que é que a terapia traz? Que eu acho que ferramentas. E acima de tudo, eu queria muito deixar isto aqui bem claro, porque eu acho que é um mito também da terapia. A terapia não te tira dor. É impossível. A terapia não te tira dor. Quando as pessoas às vezes vêm à terapia e depois fazem algum tempo de terapia, ok? E depois dizem, e depois têm um episódio. Olha, isto é muito comum. Isto é muito comum em terapia. Muito comum em terapia, que é: vêm à terapia, fazem algum tempo de terapia, começam a sentir-se melhor, ok? Porque têm outros recursos, uma série de coisas que construíram. Só que a vida está a acontecer. A vida está a acontecer e acontece determinado evento que lhes provoca dor emocional, ok? E eles sentem um baque, aquela coisa que, ai, que dor, ok? E depois pensam, mas como assim eu estou a sofrer? Como assim eu estou a sentir dor? Eu estou em terapia, supostamente isto não me devia estar a acontecer. Então, quando é o mesmo tema, exatamente, não aprendi nada. Olha, quando se faz terapia com problemas de adição, por exemplo, toxicodependência, as recaídas são essenciais para a cura. Não há... em tudo, repara uma coisa, se tu fores a ver bem, normalmente as nossas recaídas vão ser sempre nos sítios que nós precisamos de curar, seja com adições ou não adições, seja... E há uma coisa que eu acho que é muito importante, que é quando tu estás a fazer terapia e voltas a ter essa dor, que até muitas vezes achas que é um falhanço, e vais dizer-te assim, epá, voltei à estaca zero. É impossível. Ninguém regride. Não desaprendes. Percebes? Sim. Há uma frase até do Pedro Vieira, é uma frase muito bonita e que explica muito bem isso. Ele diz assim, aquilo que... é mais ou menos isto, ok? Perdoem-me se eu não vou citar... Pedro, perdoa. Se eu não vou citar isto exatamente como é, mas aquilo que tu viste jamais será não visto. Não tem como, a partir do momento em que nós descobrimos alguma coisa, aprendemos alguma coisa, expandimos, não é? Expandimos, aquela aprendizagem ficou, assimilou, ficou, integrou, ok? Agora, se a usas ou não, aí é questionável. Exatamente. Mas tens o conhecimento. Exatamente. E portanto, voltando agora atrás, não é? O que é que acontece? Tu em terapia, o que é que tu aprendes? Tu aprendes quando tens este episódio de dor, aprendes os recursos para lidar com ele, com este episódio, e para o tempo que tu levas a sair do lugar de resistência ao lugar da aceitação é cada vez mais curto. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando tu tens uma recaída, como tu estavas a dizer, e, ironicamente, é sempre nas mesmas áreas que me levaram à terapia. Porque é assim, porque essas são as nossas cascas de banana. O que queremos dizer é que não esqueces o que aprendeste e não inviabiliza todo o trabalho que exatamente, não é? E quando tu tens aquele baque e dizes assim, fogo, outra vez, isto aconteceu-me outra vez, eu estou outra vez, eu pensava achei que nunca mais ia sentir isto. Isso. Sim. Nesse momento, tu estás em resistência. Olha que interessante, ok? Mas quando tu fazes terapia e quando percebes isto, já paras e dizes assim, ok, calma lá. Então eu estou em resistência ou estou em aceitação, não é? E muitas vezes
Eu tenho a prática, e tu sabes, não é? Quem eu acompanho em terapia tem sempre um acompanhamento indireto através do WhatsApp, podem-me sempre escrever, não é? Porque a vida acontece e é quase como se fosse o nosso diário de bordo. E eu diria que a maior parte das minhas pacientes passam por este processo, escrevem-me e dizem assim, como assim, Irina, isto está-me a acontecer? Estou a sentir outra vez o Como mesmo. assim? E a minha pergunta é sempre, estarás em resistência ou em aceitação? E quando eu pergunto isto, ok, normalmente do outro lado eu recebo assim uns emojis a dizer Tipo, assim, exato, é isto, e a partir do momento em que tu regressas ao lugar de aceitação, dizes assim, ok, então vou acolher isto, bora lá, então o que é que eu vou fazer agora com isto? Não é? E é aqui que ganhas a serenidade. É aqui que ganhas a serenidade e é aqui que nós podemos responder à pergunta quanto tempo dura a dor? A dor durará o tempo que tu levares a sair do lugar da resistência até ao lugar da aceitação. E se calhar com a experiência e com a prática chegará a algum tipo de dor emocional, não é? Que nem precisas de ir à resistência. A determinada altura já. Isso é o paraíso, isso é o céu, não é? Sim, está ok, já sei, faço isto e move on. A vida acontece e ela vai se repetindo, e aí tu podes até ter uma ferramenta de autoavaliação. É bom às vezes até percebermos o quão longe nós já estamos daquele primeiro momento, daquele lugar de sofrimento. E eu acho que estamos a terminar, não é? Sim. Queria muito dizer-vos que nenhum de nós está condenado a sofrer. Nenhum de nós está condenado a estar a viver na mesma página, a sentir a mesma dor e sofrimento. Nenhum de nós está condenado a viver o mesmo trabalho, a mesma relação. Não estamos condenados, nunca estaremos e estamos a uma sessão ou 2 ou 3 ou 7 de cuidarmos de nós e de aprendermos como lidar com estes mundos todos que acontecem dentro de nós, está bem? Sim, e eu vou terminar só com isto, que eu acho que talvez seja um bom lembrete para quem está a ouvir-nos, que é, tu podes lidar com, isto é mesmo uma escolha, ok? Não estou a dizer que é fácil, estou a dizer que é uma escolha. Aliás, nós no primeiro episódio eu acho que avisamos, tudo isto é difícil. Certo. Então, tu podes escolher lidar com a dor em sofrimento ou podes escolher lidar com a dor em serenidade, e isto faz toda a diferença. E agora, como é que eu sei? O que é que eu tenho que fazer para escolher lidar com a dor em serenidade? Entrar no lugar da aceitação. Porque quando eu estou a lidar com a dor em sofrimento, eu estou no lugar da resistência. É isto? Um beijo. Então, não. Terminamos, mas temos que falar aqui sobre a nossa próxima temporada, não é? Então, este é o 6º episódio desta primeira temporada. Terminou a temporada e devo dizer que foi uma boa viagem. Um belo desafio, não foi? Um desafio. Eu não achei que. Olha, realmente, depende da interpretação do desafio, mas. Sabes porque é que eu digo que foi um desafio? Porque este último episódio foi um desafio. Este último episódio foi um desafio. Obrigou-nos a. Sabem o que é que eu disse hoje à Irina? Disse. A minha terapeuta nunca foi só sobre nós, foi sempre para o outro, mas isto já envolve as nossas famílias, já toda a gente se mobiliza, exatamente, já se arrasta, isto foi uma semente que ganhou raízes. E já se arranjam voluntários à força, não é? Não, ninguém obriga ninguém. Não, mais ou menos, olha, hoje para nós estarmos aqui a gravar, as minhas 2 filhas mais novas, eu agradeço aos tios que estão com ela e foram um bocado voluntários à força. Sim, eu para chegar aqui também obriguei alguém a trazer um teu motorista, não foi? Um motorista, enfim, não é? Portanto, sim, há voluntários à força. Sim, era isso, enfim, realmente estamos a obrigar pessoas. Não, sim, este último episódio foi mais difícil, mas só erra
quem faz. E foi mais difícil, mas sabes o que eu sinto? Sinto que foi... Olha, tenho uma pergunta. Isto é um desafio difícil para ti, que é resumir a primeira temporada numa palavra, ou resume num pequeno parágrafo. O que é que isto tudo foi para ti? Para mim, é fácil. Para mim foi... Sabes porquê? Porque eu estive a fazer esta reflexão hoje de manhã. Sério, tive mesmo. Para mim foi despir máscaras. Desenvolve. Vulnerabilizar-me. Sair de... Exatamente isso que estás a dizer. Eu sempre fui uma pessoa muito... de muitas... está-me a faltar a palavra... de muitas barreiras, de colocar muitas barreiras. Uma coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida pessoal, vamos pôr aqui as coisas todas certinhas, porque achava que se assim não fosse, que eu estava a cometer algum erro, e foi exatamente isto, foi dizer assim, não, let it go. É família, bora, é acolher como se fosse, como se nada de profissional tivesse aqui, e isto não tira o profissionalismo disto que nós estamos a fazer, não é? No fundo, o que eu estou a dizer? No fundo, a Irina está a falar da nossa relação e do que ela evoluiu. Eu sinto isso. E nós hoje falámos sobre Agora sou eu a paciente e ela a terapeuta. Diga, doutora. Então, não me trate por doutora, pode dizer Filipa, com E, porque a Irina diz Filipa. Estou a brincar. Filipa, pronto. Sim, eu sinto, eu percebo o que é que estás a dizer, mas eu avisei-te na primeira consulta que tivemos. Eu avisei-te. Eu aconselhei alguém há pouco tempo a fazer terapia e essa pessoa perguntou-me, e se eu não me der com a pessoa? Eu disse, tentas o primeiro, o segundo, o terceiro até dar. Acho que no primeiro episódio, o primeiro ou o segundo, falámos sobre isso, e que a Irina não foi a minha primeira terapeuta. Falámos no primeiro e no segundo, sobre isso. E eu lembro-me no fim da primeira consulta e na segunda eu voltar, da segunda sessão, voltar a insistir nisto, que é, a nossa relação vai ser diferente, eu vou ser uma paciente diferente, e não era porque eu me acho diferente, é que a nossa honestidade e vontade e vulnerabilidade que eu trouxe para as sessões, que para mim é muito fácil, e o clique que nós fizemos fazia-me sentir, ter a certeza que nós íamos evoluir para outro lugar. Sim, tu intuíste, não é? Intuíste alguma coisa. Eu até me ri e tal, não é? E deve ter pensado, olha, esta. Pronto, o que é que eu acho da minha terapeuta? Ela não me fez esta pergunta, mas eu vou fazer. Queres que eu te faça? Quero. Queres que eu te faça? Então, e tu, resume numa palavra ou numa frase, um parágrafo. Foi num parágrafo ou resume num parágrafo. Bem, um parágrafo a Saramago, sem vírgulas. Não, eu quero-vos dizer que a determinada altura, e vamos falar sobre isto na segunda temporada, a determinada altura o Ricardo, que nós já falamos sobre ele, diz-me que me queria dar os parabéns por eu ser tão vulnerável e que é um processo difícil. E várias pessoas já me falaram desta vulnerabilidade. E eu queria dizer-vos que, para mim, o lugar de vulnerabilidade é o lugar mais fácil do mundo. A mim não me custa nada ser vulnerável. E que a grande mensagem que eu quero trazer com a minha terapeuta, e que eu acho que nós estamos no início de uma história, é que quando nós somos vulneráveis é esse o lugar onde nós somos mais humanos e onde nos ligamos de uma forma muito pura a quem está connosco. E mais fortes, pá. Sim, a vulnerabilidade a vulnerabilidade é tudo menos fraqueza, mas disseram-nos isso a vida toda, que os homens não choram,
que as mulheres, quando choram, são altamente emocionais e histéricas. Histéricas, não é? Que chorar é para os fracos, que verbalizar a dor, somos muito, não sei se esta expressão está certa, picuinhas, não, ou mendigamos alguma coisa. E eu queria vos dizer, com a validade que tenho, que é nenhuma, a não ser as coisas que vos escrevo, e escrevo com a minha maior honestidade, que a vulnerabilidade devia ser elevada ao céu, não é? Porque é o lugar onde nós somos profundamente humanos, onde nos ligamos à essência e damos o exemplo ao outro de, olha, eu estou aqui. E muitas vezes salvamos tetos. Olha, eu na minha última sessão, a de ontem, que tive com uma paciente, e a seguir à sessão eu escrevi-lhe, agradeci-lhe profundamente, porque naquela sessão ela mostrou-se totalmente. E isso, em terapia, é a coisa mais importante e mais bonita, porque é exatamente isto, é despir máscaras, não há caminho sem vulnerabilidade. E isso foi uma coisa que tu, o mundo. E isso foi uma coisa que tu sempre fizeste, não é? Em todas as sessões, nunca escondeste nada no sentido de mediste palavras, e é assim, permitam-se. É não ter vergonha. A não ter vergonha, não é? E iniciem isso. Se não conseguimos na sociedade, que é natural que não consigamos porque temos muitas personas, quando começarem o vosso caminho de terapia, façam-no de forma honesta, em total vulnerabilidade, porque é aí que nós conseguimos muito mais rapidamente sair do tal lugar de resistência e entrar em aceitação e acedermos à serenidade. Mas a vulnerabilidade terá um lugar neste programa, sem dúvida, porque é assim, é um dos temas que eu amo, tu amas, e vamos com certeza trazer a vulnerabilidade para aqui numa próxima temporada. Sim, de resto é isso, nós vamos ter uma segunda temporada, muitas novidades, certo, que não vamos contar já. Nada. Portanto, fiquem atentos. Sim, e esperem. Vêm aí coisas bonitas. Muito bonitas. E nós queremos muito, muito, muito que vocês continuem aí desse lado, com os comentários, a dar-nos força. O questionar, o partilhar as vossas sensações e as vossas ideias e as vossas histórias, que isso acrescenta-nos e faz-nos sentir que há alguém aí desse lado. Exatamente. Então, beijinho. Um beijinho.